Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minutos de hoje, a gente vai falar sobre a nossa atual polêmica, a nossa atual novela no mercado cripto, que é a FTX, a FTX. E o drama dos usuários com fundos preço na FTX, infelizmente, continua. Sobretudo depois que a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos no dia 11 de novembro. No entanto, o cenário pode ser um pouco menos pior do que se imagina. De acordo com os cálculos de um analista de pesquisa da empresa de análise de dados on-chain, Messari, até 50% do patrimônio dos usuários da FTX pode ser recuperável. O analista Kunal Goel disse que usou dados de balanço aproximado do Financial Times para fazer o cálculo. Abre aspas. Recentemente demos uma olhada no balanço da FTX a partir dos dados do Financial Times. Pelo meu cálculo, nem tudo está perdido. Os depositantes ainda podem recuperar de 40% a 50% de seus ativos. Fecha aspas. Conforme destacou o analista, os ativos líquidos da FTX estão em 622 milhões de dólares e os ativos menos líquidos em 616 milhões de dólares. Enquanto isso, os passivos consistem em depósitos de clientes no valor de 8,4 bilhões. E, embora a entidade que detém o patrimônio da Robinhood não esteja listada nos pedidos de falência, ele atribui a uma probabilidade de 50% que essa entidade seja adicionada à lista e que as ações da Robinhood sejam liquidadas. Por outro lado, analisando os ativos menos líquidos, Goel destacou que o quadro é infeliz. Isso porque, segundo ele, é improvável que algo seja recuperado das participações significativas em tokens FTT e SRM. Além disso, ele ressaltou que o suposto hack da carteira de exchange foi outro golpe de 477 milhões de dólares. Apesar do panorama apresentado por ele não ser tão assustador, há quem diga que o processo de falência da FTX levará anos para ser concluído. De acordo com um ex-funcionário da Blockchain.com, que se identifica apenas como Mandrick, o processo deve se prolongar por um período de 6 anos, quando os usuários terão sorte de recuperar alguns centavos de dólar, segundo ele. Além disso, vale destacar que estima-se que a FTX tenha mais de 1 milhão de credores, conforme foi noticiado pelo criptofácil.com. Apesar de ser menos pior o cenário, né, entre aspas, que ele falou, o cenário ainda é bastante negativo e o rombo ainda é bastante considerável. E esse rombo não vai parar apenas na FTX, né? A gente já conversou aqui que a gente infelizmente vai acabar vendo um efeito dominó, um efeito cascata. E um tweet publicado pela Genesis Global em 16 de novembro revela que a credora institucional de criptomoedas suspenderá temporariamente os resgates e novos depósitos de empréstimo, novas originações, que eles falaram, no negócio de empréstimos. Ao explicar a decisão, a empresa citou as turbulências de mercado sem precedentes relacionadas ao colapso problemático da exchange FTX, resultando em níveis anormais de saques que a Genesis Global afirma exceder a sua liquidez atual. A empresa também acrescentou que a sua liquidez atual foi impactada negativamente pelo colapso do fundo Edge Free Arrows Capital em junho. Como parte do processo de falência, a corretora entrou com uma ação de 1,2 bilhão de dólares contra a Free Arrows Capital. Ou seja, a Genesis Global suspendeu os saques hoje, da parte do braço de empréstimo deles. Hoje também teve a questão de paralisação dos saques do Gemini Earning, que é a parte de poupança, digamos assim, do Gemini, que é uma das maiores e mais reguladas exchanges do mundo. Então, o que a gente consegue ver com isso é que está rolando sim um efeito dominó, está rolando sim um efeito cascata no mercado de uma forma geral. Efeito cascata esse que não está apenas influenciando nas exchanges. O colapso da FTX causou também uma enorme procura no setor de carteiras, né, de hard wallets. Tanto a Ledger, a gente conversou aqui no Brasil com a CryptoBR, que é revenda multimarca, mas tanto a Ledger quanto a Trezor Global afirmaram que essa última semana foi sem precedentes. O CEO da Ledger, por exemplo, falou que essa última semana foi a semana de maior quantidade de vendas da empresa desde a sua criação. A Trezor falou que aumentou 300% a quantidade de venda ao longo dessa última semana. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. A gente conversou com o CEO da CryptoBR, o JR, e ele falou o seguinte lá para o criptofácil.com, abre aspas, após o colapso da FTX e adjacente,
nós já contabilizamos 3.400 vendas nos últimos 5 dias, um aumento total de 450%. Isso fez com que nossos estoques de Ledger Nano S Plus e Ledger Nano S, previstos para suportar 3 meses, acabassem em apenas 2 dias. Ficamos parte de sábado e domingo sem vender e reativamos a pré-venda na última segunda-feira, 14, após uma nova compra com a Ledger. Ou seja, é capaz ainda desse colapso da FTX causar uma escassez de hard wallet no mundo, porque a demanda explodiu. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu!